Essa gravação da aula 5 de Introdução à Econometria, agora no primeiro semestre de 2020. Essa aula ela consiste de 4 partes: a introdução, propriedades algébricas de MQO, qualidade do ajuste de regressão, onde eu vou apresentar o R2, que é uma medida de qualidade de ajuste. E a quarta parte, ela fala sobre, nós vamos falar sobre mudanças nas unidades de medida, como isso pode afetar as estimativas obtidas e sobre a possibilidade de utilizar variáveis logaritmizadas no modelo de regressão linear simples. Lembrando que essa parte 3 do capítulo 2, portanto a gente está lidando exclusivamente com o modelo de regressão linear simples, ou seja, só há uma única variável explicativa no modelo. Então, vou maximizar aqui a apresentação de modo que a gente prossiga. A primeira parte da introdução é basicamente uma recordação do que são os estimadores de MQO, o método dos momentos, como foi derivado na última aula, foi derivado como estimador do método dos momentos, né? Mas eu falei para vocês naquela mesma aula que esses estimadores também poderiam ser estimados por outra forma, chegando a esses mesmos critérios 1 e 2 aqui, e essa outra forma era chamada de mínimos quadrados ordinários. Portanto, vamos usar, vou chamar 1 e 2 de estimadores MQO ou estimadores MN. Bom, o que eu vou fazer aqui é basicamente uma aplicação dessas fórmulas, né, desses critérios 1 e 2. O critério 1, se você tiver uma amostra, então ele basicamente consistiria em você pegar a média amostral da variável dependente, a variável y, e subtrair dela a estimativa de beta multiplicado pela média amostral de x. O estimador 2 aqui do beta chapéu exigiria um pouco mais de contas aqui. E uma forma mais fácil de fazer as contas, pelo menos que eu acho, é você expandir esse somatório que está no numerador, que ele se torna então somatório de x e y menos n menos 1, somatório de xi, somatório de yi. Esse n menos 1 que surge porque, no caso aqui, é a média, né, de y, que é somatório de yi dividido por n. E o termo aqui do denominador, então, ele expandido fica somatório de xi ao quadrado menos n menos 1, porque é a média de x aqui, multiplicado por xi multiplicado por xi, portanto, somatório de xi ao quadrado. Tá? Então é isso. Nós vamos fazer a aplicação dessa fórmula 1 e da fórmula 2 nessa versão aqui de baixo. Tá? Então, suponha que você tivesse uma amostra, como que eu vou dar a seguir aí. Essa amostra aqui, que é constituída de 3 indivíduos. Eu perguntei para 3 indivíduos, por exemplo, o valor da escolaridade dele, qual era o salário que ele recebia, por exemplo. Tá? Então, eu tenho uma amostra que tem 3 pares de dados aqui. Estou chamando de x1 igual a 2, y1 igual a 9. O valor observado para o indivíduo 1 para a variável x, y1 do valor observado para o indivíduo 1 da variável y. E a mesma coisa para as outras 2 outras observações.
Então, aplicação direta da fórmula, quer dizer, como para calcular beta 0 chapéu eu preciso conhecer a estimativa do beta 1 chapéu, eu vou começar então fazendo o cálculo do beta 1 chapéu. O beta 1 chapéu, então, é somatório de x e y, tá? E aqui eu mostro como é que você fez essa conta, né? Que deu 58. Basicamente, você está multiplicando 2 por 9, mais 1 por 7, mais 3 por 11, dá 58. Menos o n menos 1, nós temos 3 pares aqui, quer dizer, o n, 3 indivíduos à amostra. Tá? Então, 3 menos 1 vezes o somatório de xi, o somatório de xi aqui, então é 2 mais 1 mais 3, que é 6, vezes o somatório de yi, que é 9 mais 7 mais 11, no caso 27. Tá? E o denominador aqui você tem somatório de xi ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que dá 14, menos n menos 1, que é 3 menos 1, vezes somatório de xi, que é 2 mais 1 mais 3, 6 ao quadrado. Né? Tá? Essa conta aqui dá 4. E essa do denominador aqui resulta no valor 2. Só estou mostrando para vocês o seguinte, que também isso aqui poderia ser entendido como a covariância estimada dividido pela variância estimada, porque o estimador da covariância é basicamente esse número aqui, 4, dividido por n-1, que no caso aqui é 3 menos 1, 2. Né? E a variância estimada é esse número aqui, a soma dos quadrados dos desvios da variável x em relação à sua média, dividido por n-1, que no caso é 2. Então, 4 dividido por 2 ou 2 dividido por 1, você encontra o mesmo resultado, que é 2. Né? Então, a estimativa beta 1, obtida aí pelo método dos momentos ou por MQO, seria 2, para essa amostra de dados aqui. E o beta 0, então, agora ele seria calculado como a média de x, né, somatório de xi dividido por 3, tá? Menos beta 1 chapéu, que no caso é 2, vezes a média de x, né? O x barra, que no caso aqui é somatório de xi, 6 dividido por 3. Tá? O resultado, então, é que o beta 0 chapéu é 5. Tá? Exatamente, 9 menos 4, que 5. Né? Tá? Então, depois dessas estimativas do beta 1 chapéu e do beta 0 chapéu, você consegue, então, explicitar qual que é o modelo de regressão linear simples estimado aqui no caso, que y de chapéu vai ser igual a 5 mais 2 vezes xi. Né? Esse é o modelo de regressão linear estimado. Então, aqui eu vou apresentar algumas definições para vocês. Se eu substituir o valor de um xi no modelo de regressão amostral, modelo de regressão estimado, o que eu obtenho como resultado? O valor previsto de y. Então, o y de chapéu é o valor previsto, ajustado ou estimado de y. Então, eu dei um exemplo aqui. Se você pegasse o x3, né, quer dizer, o valor de x para o terceiro indivíduo lá da sua amostra, e fizesse a conta aqui, então, 5 mais 2 vezes x3, que no caso é 3, teria como resultado 11. Ou seja, o valor previsto para um indivíduo um indivíduo que x é 3 é exatamente 11. Então, se isso aqui fosse a escolaridade dele, e y fosse o salário, você estaria falando o seguinte, que um indivíduo que estudou 3 anos, o valor previsto para o salário dele é 11. Uma outra definição importante é do valor do resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é a diferença entre aquilo que você observa para a variável y e aquilo que você estima para ela.
em geral isso. No caso do modelo de regressão linear simples, essa estimativa do y chapéu é dado pelo valor obtido, o valor estimado de y usando o modelo de regressão linear amostral, o modelo de regressão estimado. Então, para a observação 3, por exemplo, se eu fosse calcular o resíduo dela, o que eu deveria fazer? Então, o valor de y na observação 3 é 11, menos o valor estimado de y para essa mesma observação que a gente já calculou aqui antes como 11. Portanto, o resíduo para a terceira observação é 0. E aí você tem uma outra definição importante aqui, é o seguinte: se o valor de y observado é superior ao valor estimado, o valor do resíduo é positivo. Ao passo que, se esse valor observado de y é menor do que o valor estimado de y, você tem um resíduo negativo. Se os dois são iguais, como nesse caso, aqui nesse exemplo, para observação 3, o resíduo é 0. Tá? E aí, no gráfico a seguir, a gente apresenta visualmente esses conceitos. Né? Então, suponha, por exemplo, que na observação 1, o valor observado de y fosse esse ponto verde aqui, esse verdinho. Tá? Então, esse aqui é o y1. Mas, em contrapartida, você estimou o modelo de regressão amostral, que é esse aqui que está em verde, e substitui o valor de x1 nele, você encontra que o valor estimado é esse y1 chapéu aqui. Tá? Como esse valor estimado aqui, esse valor observado de y, ele é menor do que o valor estimado de y chapéu, esse segmento aqui tracejado seria o negativo da dimensão dele, seria o que a gente chamaria do resíduo para observação 1. Que seria aqui, no caso, quer dizer, um resíduo negativo, né? Porque o que acontece? O valor observado é menor do que o valor estimado. Para essa outra observação genérica aqui, o que acontece é que o valor observado do y está acima da reta de regressão linear estimada. Portanto, isso significa dizer que o valor observado é maior do que o valor estimado de y, o y chapéu aqui. E aí você consegue, então, você vai falar que esse segmento aqui que vai do y chapéu até o y observado é o que é o valor do resíduo. Tá? No caso é positivo, porque o valor observado é maior do que o valor estimado. Tá? Quando você tem um resíduo, quando o valor do resíduo é 0, significa dizer que o valor observado de y está exatamente sobre a reta de regressão estimada. Bom, vou fazer um pouquinho para mostrar esses conceitos no Stata. Então, vocês podem... todos esses comandos que eu vou apresentar aqui vão estar lá na página do curso. O que eu vou fazer é exatamente juntar, quer dizer, mostrar para vocês aqui como é que vocês fariam isso no Stata. Então, se você abrisse o Stata, tá? E aqui eu vou tentar, então, ver se eu consigo mostrar isso no Stata. Então, se você abrisse o Stata, né? E nele você digitasse esse comando aqui, né? bcuse wage1 clear. Tá? Por exemplo, fizesse com Ctrl essa aqui. Se tivesse conectado à internet, o que ele faria? Ele abriria, baixaria para você a base de dados Wage1 lá do livro do Woodridge e disponibilizaria dentro do seu computador, do Stata no seu computador. Se você, em seguida,
digitar esse comando aqui, o comando que eu vou digitar, se você digitar o comando que eu vou colocar agora lá no status, o que você teria? Você teria, então, você estaria pedindo para ele fazer a regressão de salário em educação, em escolaridade, em educação. Você obteria esse resultado que foi apresentado aqui na tela. Né? Esse comando aqui, eu conseguiria esse resultado aqui, com base nessa base de dados wage1.dta. Ou seja, ele está fazendo aqui, o Stato está aplicando esses estimadores que a gente acabou de utilizar, mas obviamente você está ficando isento de fazer isso manualmente, né? Calcular fazer todas aquelas contas. Então, você tem aqui a estimativa do beta 0, ó, no caso aí, menos 0,9049, e a estimativa do beta 1, que é 0,5414. Vou voltar lá para o slides, para que a gente siga com a aula, né? Então, exatamente a estimativa que a gente obteve lá usando o status, eu colei aqui a saída do status, né? E aí, o que você tem aqui? Vou usar 2 casos decimais para facilitar a vida aqui, mas esse aqui é o modelo de regressão estimado, né? Ou seja, você estima que o salário do indivíduo I da amostra seja igual a menos 0,90, que é o beta 0, a estimativa do beta 0, mais 0,58 multiplicado pela escolaridade desse mesmo indivíduo I. Você pode gerar no Stata a série disso que a gente chamou de resíduo, né? Ou seja, a série da observação, o resíduo da observação 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Essa amostra que a gente está usando aqui, ela tem 526 indivíduos. E para isso, então, você bastaria digitar esse predict wage hat, quer dizer, você está falando que essa série que vai ser gerada vai ter o nome wage hat, vírgula xb. Esse vírgula xb informa para o status que você quer calcular os valores previstos de Y. Vai estar gerando a série Y em chapéu, que no caso aqui é o wage chapéu I. Para você para você gerar a série dos resíduos, você basicamente o que você faz é usar esse mesmo comando predict aqui, só que aí você dá um outro nome, obviamente, para ele gerar uma outra série. E no lugar do XD você põe esse residuals. Tá? Se você quiser visualizar os 5 primeiros, por exemplo, observações das variáveis wage, educ, wage hat e o hat, ou seja, o wage hat é a série prevista dos valores previstos de Y, né? O Y em chapéu. E o hat seria os valores estimados do resíduo, os valores dos resíduos, né? O Y e chapéu. Então você vai digitar esse comando aqui, list wage educ, ou seja, o nome das variáveis, list as variáveis que você tem interesse, e coloca aqui in 1/5. Se você fizer isso, então, ele vai apresentar os 5 primeiros valores dessas séries que você digitou os nomes lá. Então, você observa aqui, por exemplo, que na primeira observação, como o valor observado vou fazer o exemplo que eu estou colocando aqui, né? Como para a quarta observação aqui, o valor observado para o salário é 6, o valor estimado é 3,42, o que acontece? 6 menos 3,42 dá um número positivo, e aí você tem aqui o resíduo positivo. Agora, para todas as outras observações, você observa, essas 5 observações que eu coloquei aqui, que o resíduo foi negativo, ou seja, o valor observado é menor do que o valor que foi estimado. Aí entra uma questão aqui que é o seguinte, já
a introdução, a parte 2, ao item 2 dessa aula, que tem quatro sessões, né? Que é basicamente o seguinte, quer dizer, como é que você poderia saber se esse modelo está realmente se ajustando bem aos dados? Tá? Porque alguém poderia ser induzido a pensar, bom, se o resíduo, né, é a diferença entre o valor observado e o valor estimado, por que não somar todos os resíduos e usar isso como uma medida de ajuste? De tal maneira que, quanto mais próximo de zero fosse esse valor dessa soma, né, maior seria a qualidade do ajuste, porque significaria dizer que o valor estimado de y estaria muito próximo dos valores observados de y. Mas há um problema com isso aí. Isso aí vai ser abordado, quer dizer, por isso mesmo a gente vai ver essas propriedades algébricas de MQO na seção 2. Tá? O primeiro problema de você usar esse somatório de Lie e Chapelle como critério de ajuste é que, na verdade, quando a gente usou o método dos momentos, o que nós fizemos? Nós impusemos aqui esperança de U igual a zero aos dados, ou seja, o análogo é mostrar isso aqui, que o somatório de Lie e Chapelle dividido por n é zero. Portanto, como n é um número positivo, o somatório do Lie e Chapelle tem que ser necessariamente zero. Então, quando você impõe esse momento populacional aos dados, você está, na verdade, forçando com que a soma dos resíduos seja zero. Naturalmente, a média dos resíduos também seja zero. Então, essa primeira propriedade algébrica do MQO aqui já põe por terra a possibilidade de você usar somatório de Lie e Chapelle como uma medida de ajuste, porque, a rigor, ele vai ser sempre zero se você estiver estimando um modelo com intercepto. Porque essa condição aqui, esperança de U igual a zero, vai estar sendo imposta aos dados, portanto vai estar sendo garantida. Então você tem que pensar em outra medida de ajuste, que a gente vai ver que é o R2. A segunda, uma consequência direta dessa propriedade 1, seria que a média dos valores estimados, ou seja, a média dos Y e Chapelle, ela é exatamente a média amostral. E aí eu estou mostrando aqui porque esse é o caso. Então, basicamente, o que você sabe é o seguinte, que o valor observado de YI, ele é a soma do valor estimado de YI mais o resíduo. O resíduo é o quê? O YI menos o YI Chapelle. Então, esse menos YI Chapelle anula esse YI Chapelle aqui e fica só o YI. Se você aplicar a somatória dos dois lados e multiplicar isso por n-1, o que você tem aqui? Exatamente isso que eu coloquei. n-1 somatório de YI Chapelle mais o I Chapelle é igual a n-1 somatório de YI. Ou seja, uma operação que, na verdade, mantém a igualdade. Você fez a mesma operação dos dois lados. Tá? E aí, quer dizer, você somou igualdades aqui, né? Então, o que vai acontecer? Você expandindo esse somatório aqui, você tem n-1 somatório de Y Chapelle mais n-1 somatório de U Chapelle é igual a isso que já estava aqui do lado direito. E aí você sabe que isso aqui é zero, pela propriedade 1. Portanto, então, n-1 somatório de Y Chapelle é igual a média de y, que é essa condição que a gente está falando aqui. Então, a propriedade 1 vai falar que o somatório dos resíduos é zero, consequentemente, a média dos resíduos também é zero, né? Que isso é basicamente decorrente da aplicação do momento populacional, a esperança de U igual a zero aos dados. E com base nisso aqui, a primeira implicação é que a média dos valores observados de Y é igual à própria média amostral de Y. Tá? E essa propriedade 1 também ela põe por terra a possibilidade de você usar
somatório de UI, ou a média dos resíduos, como uma medida de ajuste, porque se o modelo tem intercepto, sempre essa medida seria zero para qualquer modelo que você estime. Então, todos os modelos seriam ótimos por esse critério. A propriedade 2, ela decorre justamente da imposição da segunda propriedade do método, o segundo momento lá, que é o somatório, que é a esperança de xu igual a zero é os dados. Tá? Quando você faz isso, o análogo amostral disso é que o somatório de xi e chapéu dividido por n é zero. Como n é um número positivo, é a mesma coisa de você falar que o somatório de xi e chapéu é igual a zero. Tá? E a gente fala, isso aqui é a própria definição de ortogonalidade, né? Quer dizer, o produto interno aqui de x e u, das observações de x e do vetor resíduos aqui é zero. Isso aqui é o produto interno, quer dizer, o somatório de cada observação de x e u pelo resíduo. Tá? Então, essa é a segunda propriedade, ou seja, o somatório de x e u e chapéu igual a zero. Por conta dessa propriedade 2 aí, o que acontece? Ela garante também que a covariância é uma consequência direta. Né? A covariância entre x e os resíduos, ou seja, a variável explicativa dos resíduos, é zero. Isso aqui é muito fácil de você ver, porque a própria definição de covariância, usando a definição de covariância, que é somatório de x e u e chapéu menos a média de x multiplicado pelo somatório de u e chapéu, você percebe que isso aqui já é zero por essa propriedade 2 e soma dos resíduos é zero pela propriedade 1, portanto a covariância é zero. Tá? E uma segunda consequência disso aí é que os valores estimados de y e os resíduos são também ortogonais. Tá? Então, porque x ortogonal resíduo, também os valores estimados de y vão ser ortogonais ao resíduo. E aí, para você demonstrar isso aqui, é simples também. Você basicamente quer mostrar que esse y e chapéu é zero. Mas o que é o i, né? Aliás, o que é o y e chapéu? Você substitui, ele é gerado pelo modelo de regressão linear amostral, ou modelo de regressão estimado, que é o beta 0 chapéu mais beta 1 xi. Então, substituindo isso aqui, usando as propriedades do somatório, você tem que esse termo do lado esquerdo aqui vai ser igual a beta 0, que é uma constante, sai do somatório multiplicado por u e chapéu, né? Porque beta 0 chapéu multiplicado por u e chapéu, eu estou fazendo essa operação, mais uma constante multiplicada por uma variável aqui, xi, e por u e chapéu. O que acontece? Essa constante ela sai do somatório, fica em evidência, multiplicado por xi e chapéu. Só que você sabe que soma dos resíduos é zero pela propriedade 1, e x é ortogonal ao resíduo pela propriedade 2. Portanto, 0 mais 0 é 0. Tá? Então, só recapitulando aqui, a propriedade 1 e 2, então, uma consequência direta aqui é que, por conta dessas duas, a covariância vai ser 0 entre x e o resíduo, e os valores estimados de y e os resíduos também vão ser ortogonais. E a propriedade 3, ela basicamente está falando aqui que se você substituir a média amostral de x na regressão amostral, você vai obter do lado esquerdo aqui como estimativa do y, com o valor previsto de y, a própria média amostral. E aí estou basicamente demonstrando isso aqui. Quer dizer, se você pegar o valor da média amostral e substituir naquela, por exemplo, nessa regressão, se você substituísse a média da escolaridade na amostra nessa regressão aqui, você obteria como estimativa do valor do salário a própria média dos salários naquela amostra. Tá?
E aí eu estou mostrando aqui como é que a gente chega nesse resultado. Alguma coisa também bastante simples aqui. Basicamente, o que você faz é calcular a média do y chapéu, tá? E substituir no lugar do y chapéu o modelo de regressão linear amostral, fazer a expansão aqui dos somatórios, e você chega a essa conclusão que a média das estimativas do y, tá, é beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x barra. Mas aí a gente já viu que uma consequência direta da propriedade 1 é que esse y e chapéu barra é a própria média amostral. Então, isso aqui demonstra essa propriedade 3. Tá? E agora, então, voltando aqui, dessas propriedades, o que você tem que ter em mente? Que a soma dos resíduos é zero se você estimar o modelo com intercepto, tá? Justamente porque você está impondo que a esperança de U é igual a zero aos dados. A segunda propriedade diz que o resíduo e os valores de x são, quer dizer que x e os resíduos são ortogonais, ou seja, o somatório de x e U e chapéu é zero. E a propriedade 3, isso aqui é interessante assim, até para você conferir se você fez ou não as contas, para ver se você fez a conta correta. Se você substituir, quer dizer, a reta de regressão amostral passa necessariamente no ponto a média amostral de y, média amostral de x, média amostral de y. Né? Ela necessariamente passa por esse ponto aí. Se o modelo foi estimado com intercepto. Né? Bom, então agora a gente passa para a parte 3. Parte 3 da aula. Na parte 3 na seção 3 dessa aula, nós vamos falar da qualidade do ajuste da regressão. Basicamente, nós vamos falar sobre o R2, medida de ajuste que vou apresentar agora, está nesse capítulo 2 do livro do Woodward. Para apresentar essa medida de ajuste, a gente precisa de 3 definições aqui. A de SQT, ou seja, soma dos quadrados total da variável y. Definição de soma dos quadrados esperada, ou soma dos quadrados explicada de y. E a soma dos quadrados dos resíduos, que é a soma dos quadrados da diferença entre o observado para y e o estimado para y. O somatório de u ao quadrado. Se vocês se recordarem da estatística, quando a gente divide cada um desses por n-1, nós temos aqui o estimador da variância de y, o estimador da variância de y chapéu e o estimador da variância de U chapéu. Bom, vamos prosseguir. Então, se você pegasse a soma dos quadrados total da variável y e fizesse alguma manipulação algébrica aqui, né? Basicamente o que você está fazendo é somando e subtraindo o y e chapéu aqui. Você está subtraindo o y e chapéu e somando o y e chapéu, ou seja, uma operação que se anula. Levando ao quadrado. E lembrando que essa y menos y e chapéu é o resíduo, definição de resíduo. Expandindo esse quadrado aqui, a gente chega nessa condição. Soma dos quadrados dos resíduos, mais 2 vezes a soma dos quadrados, a soma dos resíduos multiplicado pelo desvio de y em relação à sua média, mais a soma dos quadrados do segundo termo aqui desse binômio. Só que aí o que a gente sabe? A gente sabe que somatório de U e chapéu é igual a zero.
que é uma das consequências das propriedades algébricas de MQO, e nós sabemos que a somatória de Lewis-Chappell é zero, ou seja, soma dos resíduos é zero. Esse modelo foi estimado com certeza, esse modelo foi estimado com intercepto. Né? Quer dizer, somatório de Lewis-Chappell multiplicado pela média amostral, você tira a média amostral do somatório, fica então média amostral multiplicado pelo somatório dos resíduos, que no caso é zero. Tá? Então, dessa maneira, então, você pode, se essas propriedades aqui algébricas elas estão valendo, são asseguradas, no caso, por exemplo, que você estimou um modelo com intercepto, isso é assegurado, você pode então dividir a soma dos quadrados total, ou seja, uma medida da variabilidade y em relação à sua própria média, em soma dos quadrados explicada mais soma dos quadrados dos resíduos, que é essa equação 5 aqui. O R2 é completamente associado a isso aqui. A definição do R2, então, é soma dos quadrados explicados sobre SQT. Tá? Só que aí você usando a equação 5 aqui, que diz que SQE é igual a SQT menos SQR, você chega nessa segunda versão aqui do R2, que é 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos dividido por SQT. Tá? Então, R2, na verdade, é o que? É uma medida do percentual do SQT que é explicado pelo modelo. Então, essa medida aqui, esse R2, ele é chamado de R quadrado, R2, ou coeficiente de determinação. E aí eu vou agora apresentar, antes de apresentar, né, um exercício no stato, eu vou argumentar com vocês aqui que como o R2 ele também pode ser calculado com uma correlação entre os valores observados e estimados de y, estimados pela regressão, né? Correlação ao quadrado, o R2 é a correlação ao quadrado, o quadrado da correlação entre y e Chappell. Então, como a correlação está entre menos 1 e 1, o R2 está entre 0 e 1. Um R2 igual a 0 significa dizer que o ajuste de regressão é nulo. E o R2 igual a 1 significa dizer que a regressão ela passa exatamente sobre todos os pontos da amostra. Ou seja, ela se ajusta 100% aos dados. Tá? E lembrando isso aqui, gente que é obsessivo com a questão de R2. Se o R2 não é alto, que também é uma questão subjetiva, ele acha que a regressão não serve para nada. Né? E a gente, na verdade, está interessado nessa disciplina, em geral, em estimar a relação de causalidade entre de x em y. Tá? Ou de x para y. Então, se mesmo que o R2 da regressão seja baixo, mas você pode estar confiante de que aquela regressão realmente consegue captar a causalidade de x em y, isso seria bastante. Bom, e aí um exemplo numérico aqui, com aquela base de dados do Age1, que a gente estimou antes, o R2 dessa regressão aqui, o stato reporta isso com R squared, deu 0,1648. E aí, como é que você interpreta isso? Isso é a porcentagem da variação total que está sendo explicada pela regressão. Então, 16,48% da variação no salário, que é a variável dependente aqui, é explicado por essa regressão. Você poderia falar que escolaridade, que é a única variável explicativa aqui, no caso da regressão linear simples, você pode falar dessa maneira, né? Que escolaridade explica 16,48% da variação total do salário nessa amostra. E realmente, só para confirmar, que a gente já sabe aqui, isso é um resultado também resultado geral, que o R2 é igual a correlação do y com y Chappell ao quadrado. Eu gerei aqui a correlação entre o age hat
Essa aqui é os valores previstos de wage, né, que a gente tinha feito na primeira parte da aula. E a gente conta aqui que essa correlação é 0,4059. Se você eleva essa 0,4059 ao quadrado, você encontra 0,1648. Ou seja, o mesmo valor do R2 obtido aqui reportado aqui pelo Estado. Na quarta e última parte dessa aula 5, nós estamos interessados em saber o que aconteceria com as estimativas de MQO no modelo de regressão linear simples, caso alterasse as unidades de medida de uma das variáveis, ou y ou a variável explicativa x. Então, tomando, por exemplo, esse modelo de regressão estimado aqui, o wage estimado, né, salário estimado, igual a menos 0,9 mais 0,54 EDUC mensurado em anos. Primeiro, lembrando que a interpretação do 0,54 é de que um ano a mais de escolaridade ou um ano de escolaridade aumenta o salário em 0,54 dólares. Tá? Esse R2 aqui está falando que a regressão estimada explica 16,48% da variabilidade de salário. E eu gostaria de saber, por exemplo, se eu alterasse a mensuração de EDUC aqui, ao invés de medir em anos, passasse a mensurar em meses, né? O que aconteceria com as estimativas menos 0,9 e 0,54? Bom, intuitivamente, o que a gente sabe é o seguinte, bom, se o EDUC agora deixa de ser um ano e passa a ser um mês, significa dizer que EDUC agora é um 12avos de um ano. Portanto, você esperaria que esse 0,54 aqui fosse dividido por 12, de tal maneira que você tivesse o efeito de um mês. Então, se eu fizesse isso, eu encontraria que 0,045. Então, a minha estimativa seria que um mês de escolaridade aumentaria o salário em 0,045 dólares. Tá? E com relação ao intercepto, como a estimativa do intercepto diz respeito ao valor estimado para o wage de chapéu, que quando o EDUC é zero, o que vai acontecer é o seguinte: se é 0 anos ou 0 meses, isso não tem efeito nenhum, porque 0 dividido por 12 é 0 mesmo. Né? Então, você esperaria que a estimativa do intercepto permanecesse a mesma e que a estimativa do coeficiente de EDUC fosse dividida por 12. Né? E para realmente verificar se esse é o caso, você poderia fazer uma análise aqui mais detalhada. E o que você faz? Você fala que, sei lá, agora pensando também que a variável dependente também poderia ter sua unidade de medida alterada. Né? Então, o y novo seria d vezes o y velho e x novo c vezes o x velho. O exemplo que a gente acabou de fazer aqui, o x novo, que é EDUC mensurado em meses, é 1/12avos do x velho, que é o EDUC mensurado em anos. Então, C aqui seria 1/12avos. Bom, então, estabelecendo dessa maneira, y novo igual a b, y velho, e x novo igual a c, y velho, com b e c constantes diferentes de zero, e substituindo isso nas formas dos estimadores de MQO, o que a gente chega nesse resultado aqui, 7, que a nova estimativa de MQO para o beta 1 seria b dividido por c vezes a estimativa velha, a estimativa anterior que você tinha feito. E, no caso do intercepto, a nova estimativa do intercepto é b vezes a estimativa do intercepto antigo. O R2 permanece o mesmo, porque o R2 independe das unidades de medida. E eu ainda fiz aqui um exemplo, um exercício, usando os dados lá do wage1.dta que a gente fez na primeira parte da matéria. Né? Então, se eu gerar essa variável aqui, EDUC mês, que é 12 vezes o EDUC antigo, né? Porque afinal de contas agora um ano corresponde a 12 meses, e passasse a fazer regressão de wage em EDUC mês, não mais em EDUC, mandasse o Estado fazer essa estimação, e que eu encontraria que
o intercepto permaneceria o mesmo, menos 0,9, e o coeficiente associado, o estimativo coeficiente associado do mês agora é 0,045, ou seja, 1/12 do valor 0,54 que a gente havia encontrado antes quando mensurava o EDUC em anos. Bom, então que o Woodridge aborda aí nesse final do capítulo, nessa terceira parte do capítulo 2, é a possibilidade de usar variáveis logaritmizadas. Né? A motivação para você utilizar variáveis logaritmizadas, por exemplo, a variável Y, ao invés de você mensurar o salário em dólares por hora, passar a estimar usando o log desse salário em dólares por hora, é que você obtém o coeficiente associado agora a EDUC passa a ser uma semi-elasticidade. Tá? Porque nesse modelo do jeito que está aqui, 0,54 dólares para cada um ano de escolaridade, que é a sua estimativa de aumento no salário, independe do próprio salário que a pessoa já está recebendo, independe da própria nível de escolaridade que a pessoa tem. Você esperaria que um ano a mais de escolaridade pudesse, quer dizer, seria razoável pensar que o valor de um ano a mais de escolaridade pudesse variar segundo o nível de escolaridade que o indivíduo já tem, ou com o nível de salário que o próprio indivíduo já recebe. Né? Então, para permitir isso, o que a gente faz, então, é usar log de wage, né, log do salário, em função de escolaridade. Aí eu mostro que você pode... isso aqui é simplesmente uma demonstração para a interpretação que a gente vai dar a esse novo beta 1 aqui. Né? Então, você vai interpretar o beta 1 como uma variação do salário, uma variação percentual do salário em decorrência de um ano a mais de escolaridade. Tá? Que esse porcentagem de delta wage em relação à porcentagem da variação no EDUC. Tá? Então, mudança percentual no salário, no numerador, em decorrência de uma mudança nos anos de escolaridade. Então, fazendo isso, né, quer dizer, se eu logaritmizasse a variável wage e estimasse o modelo agora no estado, e encontrasse, então, agora esse novo coeficiente de beta 1 aqui, que é 0,01. Como é que eu interpretaria esse 0,01? Eu multiplicaria isso por 100 e interpretaria, então, que um ano de escolaridade, eu espero que isso, eu estimo que isso gere 1% de aumento no salário do indivíduo. Tá? Isso também é chamado de retorno da escolaridade, a estimativa do retorno da escolaridade. Tá? O que acontece? 1% de aumento no salário, em decorrência de uma unidade de aumento em EDUC, ou seja, um ano de aumento na escolaridade, esse 1%, na verdade, vai ser no nível, né? Tanto maior quanto maior é o nível de escolaridade corrente do indivíduo. Né? Então, o indivíduo que ganha mais 1% em cima de alguém que ganha 100, né? Mais 1% em cima de alguém que ganha 10 vai ser 0,01. Então, você tem aumentos no nível do salário em decorrência quer dizer, sua expectativa de aumento, sua estimativa de aumento no salário em decorrência de um ano a mais de escolaridade é tanto maior quanto maior já é o salário e, naturalmente, o nível de escolaridade do indivíduo. Tá? Então, esse 1% aqui cumpre esse papel. Né? E, por fim, esse exercício mental que eu estava fazendo aqui está nesse slide 26. E, por fim, se eu, por exemplo, como eu estou estimando logo do wage, né, em função de EDUC, se eu quiser saber o wage, eu tenho que fazer um antilog da estimativa do beta 0 mais a estimativa do beta 1 multiplicado por EDUC. Se eu fizesse isso, traçasse a função, então eu teria essa função exponencial que mostra que a inclinação da função é tanto maior quanto maior pelo nível de escolaridade, que corresponde ao nível de salário por mais alto. E, por fim, o Woodridge vai falar da possibilidade de aplicar logo
tanto na variável y quanto na variável x. Quando você faz isso, o que você está, quer dizer, em que situação, o que isso representa? Isso representa que agora, isso quer dizer que agora o beta 1 é uma elasticidade. Se você fizesse um modelo logo do salário do CEO das empresas, né, em função das vendas que aquelas empresas realizam, então esse beta 1 aqui seria a elasticidade vendas do salário. Tá? Que eu vou interpretar com vocês aqui e demonstro porque que isso aqui realmente é uma elasticidade. Se fizer a derivada do log do salário em relação à derivada do log das vendas, você tem a própria definição de elasticidade. Tá? Então, se você, por exemplo, tivesse estimado esse modelo aqui, onde y o log do salário dos CEOs, né, dos chefes executivos das empresas, e a variável x é o log das vendas de cada uma das empresas na amostra, que são 209 empresas, ou 209, na verdade, chefes executivos, o que você teria uma estimativa como essa, aqui, 0,26. E aí, como é que você interpretaria isso aqui? Você interpretaria que 1% de aumento nas vendas da empresa, você estimaria que para cada 1% de aumento nas vendas das empresas, você teria um aumento de 0,26% no salário do chefe executivo. Né? Eu poderia falar também assim, para cada 10% de aumento nas vendas, eu tenho uma estimativa de 2,6% de aumento no salário recebido pelo chefe executivo. Tá? E aí, nesse capítulo ainda do Woods, ele faz uma síntese numa tabelinha similar a essa aqui. Né? Como é que você interpretaria quando o modelo, a variável dependente e explicativa estão no nível, a dependência está no nível, mas a independente está logaritmizada, ou os dois exemplos que a gente viu agora aqui, né? A variável dependente logaritmizada, mas a explicativa no nível, que é o caso lá do log de wage, né? Em função de edu, que aí você pega, multiplica o beta 1 por 100 e interpreta isso como uma semi-elasticidade. Né? Para cada uma unidade de variação em x, qual que é a variação percentual em y. Tá? Essa variação percentual em y é igual a 100 vezes o beta 1 multiplicado por ΔX. Se ΔX for 1, então é 100 vezes beta 1. Tá? Como a gente tinha encontrado, por exemplo, beta 1 igual a 0,01 vezes 100, então isso aqui ia resultar em 1. Aí a gente interpretava que 1 a mais de escolaridade, a gente estimava que 1 ano a mais de escolaridade geraria 1% de aumento no salário, que é a taxa de retorno estimada do salário. Aí, quando é log, a gente viu aqui também que você interpreta esse beta 1 como uma elasticidade. Se, por exemplo, se beta 1 fosse 1, você falaria que um aumento percentual de 1% em x gera um aumento percentual também de 1% em y. Então, quer dizer, com isso a gente termina a quinta aula, a aula 5 aqui de Introdução à Econometria.